Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos a que horas exatamente você verá esse programa. Evangelho para além dos templos ou dos tempos. Esse programa é transmitido pela TV Causas da Vida, pelo canal do monge Marcelo Barros, pelo canal oficial do Zé Vicente e pelo canal do nosso Frei Gilvander, que hoje é quem nos dá a honra da sua presença aqui conosco. Frei, muito obrigado aqui por reforçar o nosso time. Olá, Ana Helena. Para mim é uma grande alegria, uma grande responsabilidade participar aqui. Eu quero inicialmente, Ana Helena, dizer que eu pulei de alegria quando fiquei sabendo que você, nosso querido Darlan, e o nosso grande biblista, monge, né, Marcelo Barros, estava fazendo esse programa semanalmente e com um título profundamente eloquente, né? Evangelho para além dos templos e para além dos tempos. Eu falei, opa, que beleza! E fiquei mais feliz ainda quando fiquei sabendo que o nosso querido cantor e compositor Zé Vicente está na roda conosco também, né? Darlan, alegria estar com você aqui, meu irmão. Igualmente, querido. A gente já vê há algum tempo, né? Alguns meses aí, aqui nesses 4 canais, mas a gente também vem de uma longa caminhada aí com outros nomes, sempre trazendo a reflexão, a roda de conversa sobre o Evangelho. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, né? Pelas telinhas levando a palavra. Então, Frei Gilvander, como a gente tem o hábito de fazer aqui com o Marcelo e com nossos outros convidados, a gente pede que você comece dando o contexto do Evangelho desse domingo, que é o 25º domingo do tempo comum, né? Que é Marcos 9, 29 a 37. Contextualiza para a gente, Frei. Exatamente, Ana Helena. Nós estamos praticamente no meio do Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais curto, né? 16 capítulos, e o evangelho desse final de semana, Marcos 9, 29 a 37, é quase com a dobradiça. Antes, Jesus estava com a sua missão, principalmente na Galileia. O que era a prioridade era a convivência com o povo, e Jesus esbanjando ternura, compaixão, misericórdia, abraçando os excluídos, os impuros, fazendo os milagres, uma maravilha. Aqui, já no meio da missão pública de Jesus, começa a aparecer as perseguições, porque Jesus estava incomodando os poderosos da época, né? Nós temos que lembrar que naquela época, quando as pessoas estavam doentes, tinha que pagar rito de purificação diante do sacerdote, e Jesus curando as pessoas gratuitamente. Então, isso estava questionando, né? Então, aí, Jesus, detalhes, né? Ele continua a sua caminhada, não sozinho, mas com seus discípulos, né? A caminhada comunitária. Segundo, e diz que ele não queria que a multidão soubesse. E aí ele começa a ensinar. E qual o conteúdo do ensinamento? Era dizer, olha, nós estamos na nossa missão, mas já está vindo as ameaças de morte, e os poderosos aí, na época, que eram a maior parte dos saduceus, que eram os grandes proprietários de terra da época, vão me matar, mas eu vou ressuscitar no 3º dia, né? E diz o Evangelho de Marcos que os discípulos não estavam entendendo isso. Aliás, Ana, essa é uma característica do Evangelho de Marcos. Nos 16 capítulos, tem um monte de passagens onde revela assim, a dificuldade grande que os discípulos, os apóstolos, tinham de compreender a mensagem, o testemunho e a prática de Jesus.
o Evangelho de Marcos, ele mostra nas entrelinhas que as pessoas mais afáveis para compreender a missão de Jesus não eram os apóstolos e nem os discípulos, mas os violentados, os injustiçados, os excluídos, né? E aí Jesus pega uma criança, coloca no meio, né, diz, tem que receber essa criança, vai estar me recebendo, recebe o Pai. Então, é um evangelho que ajuda a gente refletir sobre as relações humanas, de como a gente ser luz e força divina na comunidade, na família e na sociedade. Que riqueza de detalhes, né? A gente percebe também que, só para ratificar, nesse 25º domingo comum que a gente está vivendo, né? Marcos, lá no capítulo 9, de 29 a 37, ele traz essa narrativa meio que de uma sucessão. A gente vem sempre acompanhando a cada domingo os evangelhos, e aí o Frei Giovanni trouxe de uma forma muito clara, muito didática, o passo a passo desse evangelho, desse livro, vamos dizer assim, e a gente percebe que muita coisa vem acontecendo. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, que é como que um evangelho acaba complementando o outro. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba repetindo as histórias a cada domingo, né? E aí, meio que como tomando a narrativa de outras semanas, a gente sempre identifica que Jesus, sempre que ele realiza uma cura ou algum outro tipo de milagre, ele não quer anúncio, né? Observe que ele sempre pede silêncio, ele sempre pede, vai, não conte a ninguém, pede aos discípulos que não falem nada. E aí, sempre acontece que, às vezes, até os próprios discípulos acabam, né, dando com a língua dos dentes. E aí, Frei Giovanni, eu queria que o senhor comentasse para a gente um pouquinho como que a gente equilibra essa emoção de entender o desejo e também a necessidade, né? Ele estava correndo risco, do silêncio de Jesus, e, do outro lado, entender a ansiedade dos discípulos de anunciar essas maravilhas que eram realizadas por Jesus. O Darlan, uma ótima questão. Para a gente compreender isso, a gente precisa necessariamente se colocar no contexto, né? O contexto social, econômico, político, psicológico, antropológico, até ecológico e religioso daquela época. Não é apenas uma questão assim de equilíbrio psicológico, quando é que a gente deve falar, quando é que a gente deve ficar em silêncio, mas ajuda a gente a entender. E, de fato, você tem muita razão, no sentido de que aparece inúmeras vezes nos 4 evangelhos, tipo assim, Jesus falou, olha, eu estou fazendo esse milagre, mas fique em silêncio, não fale não. Aqui nós temos que ver que Jesus está na contramão, na contracorrenteza, tentando testemunhar e animar as comunidades para viver uma fraternidade real, uma fraternidade econômica, política, social, até ecológica, com a natureza, tudo, mas numa sociedade profundamente conflituosa. Então, como eu falava antes, por exemplo, Jesus, sendo solidário no meio do povo, ele desencadeava processo de solidariedade que levava as pessoas a se curarem, né? Como eu percebo nos últimos 20 anos, nas ocupações, muitas pessoas falam assim, na luta por terra, por moradia, falam, Frei Gilvander, antes de eu chegar aqui na ocupação, eu tomava 10 tipos de remédio, mas agora eu me curei, porque aqui tem perspectiva de vida, tem esperança, aqui tem sociabilidade, é um processo de solidariedade que cura as pessoas. E naquela época, tinha a tal da lei da pureza e da impureza, tinha na prática uma privatização do sistema de saúde. Então, os sacerdotes ganhavam dinheiro em cima fazendo ritos de purificação. Quando as pessoas apareciam doentes ou então eram consideradas impuras, diziam, você está execrado, você pecou, para você se purificar, você tem que vir na frente do sacerdote, fazer um rito de purificação e pagar. Então, Jesus, ao fazer isso gratuitamente, ele estava subvertendo essa lógica que gerava muito dinheiro para o sacerdócio, né? E aí, é claro, se começasse a dizer, o pessoal divulgar os milagres que Jesus está fazendo, as ameaças de morte iriam aumentar para cima de Jesus, né? Jesus,
incomodava o sacerdócio, quer dizer, o poder religioso, incomodava também principalmente os saduceus, que eram os grandes, que se diziam os donos da terra, né? Incomodava também o rei, que era biônico, né? Imposto pelo imperador de Roma, incomodava todos aqueles que reproduziam as relações escravocratas, né? Então, era também assim, uma estratégia de sobrevivência, como Jesus vai dizer em outro evangelho, né? Ser simples como as pombas e espertos como a serpente. Era assim, não ataque, para dizer numa linguagem popular, né? Não cutucar a onça com a vara curta, né? Então, a gente tem que ter essa prudência. Nas lutas hoje por direitos, eu percebo as lideranças populares, a gente tem regras assim, diante de toda injustiça, a gente precisa denunciar, mas tem que saber como denunciar. Tem hora que a pessoa tem que mostrar o rosto, o próprio nome, tem hora que você tem que fazer a luta de forma mais coletiva, porque senão aumenta perseguição, né? Outro motivo, Darlan, é porque Jesus fazia uma sinfonia muito boa, transitando da planície para a montanha. Na planície, Jesus estava no meio do povão. E na montanha, ou Jesus estava em oração, meditando, em contemplação, ou então formando seus discípulos. E é o caso aqui desse evangelho, né? Ele tinha que dedicar para formar umas lideranças, para ser luz, sal e fermento na sociedade. Um pouco por aí, meu irmão. Excelente. Frei Gilvander, ouvindo o seu depoimento sobre pessoas de acampamentos do MST, né, que dizem que se curaram no sentido de que não precisaram mais usar remédios, que utilizavam muitas vezes os remédios para a saúde psicológica, né, deixaram de precisar usar aqueles remédios porque se sentiram num ambiente acolhedor, né? Eu tenho tido esse testemunho também. De uns anos para cá tenho visitado assentamentos do MST e recentemente fiz uma entrevista longa com diversas mulheres do MST que deram exatamente essa palavra, né, de que se curaram, de que saíram das drogas, de que conseguiram se encontrar ali naquele ambiente que eu chamaria de cuidadania, né? Uma vez uma pessoa me disse que o Pedro Casaldáliga era doutor em cuidadania, né? E esse ambiente de cuidadania é tudo que os poderosos, né, tão criticados nesse evangelho que a gente está conversando aqui hoje, tudo que os poderosos não querem, que não lhes interessa, né? Eu queria fazer um comentário sobre o que o evangelho desse domingo, ele fala que Jesus se colocou como clandestino, né? E ele se colocou como clandestino porque ele se dedicava a formar os discípulos e fazia isso preparando-os para o grande trauma, né, que seria justamente a sua morte e prisão. É como se fosse uma preparação para a cruz. No tempo de Jesus, ou mesmo décadas depois, eu pergunto a você, Frei Gilvander, em que se consiste essa questão da preparação para a cruz? O que significa isso exatamente? O que o Evangelho quer dizer com isso, com se preparar para a cruz? Né? E mesmo hoje em dia, como nós, enquanto indivíduos, e como nós, enquanto sociedade, podemos nos preparar para a cruz? É a pergunta que eu faço para você, Frei. Ana Helena, você está tocando no coração desse evangelho de hoje, porque veja a brutal contradição. Jesus está assim, num processo formativo com os discípulos, e a gente tem que lembrar também, no evangelho fala os discípulos, mas tem também discípulas, e principalmente discípulas. Uma vez, Ana Helena, eu tive questão de contar, e nos 4 evangelhos encontrei nome de 26 homens seguindo Jesus e encontrei nomes de 27 mulheres seguindo Jesus. Então, são discípulos e discípulas. Jesus está formando e dizendo, olha, eu estou sendo ameaçado de morte, vão me matar, mas eu vou me ressuscitar. Ele falou, eu estou indo num caminho que eu vou doar a minha vida, né?
E aí, nesse mesmo processo de formação, o evangelho diz que eles não estavam entendendo. Quando chegou em casa, quando chegou na oikia, e casa não é simplesmente ali a casinha onde mora o pai, a mãe, 2, 3 filhos, não. Onde chegou na comunidade, né? Onde tem a vizinhança, a comunidade se reunia, eles perguntam, o que vocês estavam conversando? Nós estávamos conversando, e eles de calça curta, né? Meio sem graça, e aí confessaram o grande deslize. Eles estavam conversando quem seria o maior. Eles estavam disputando poder. Aí, Ana Helena, Jesus Cristo, e como já disse vários papas, né? Que Jesus foi tão humano que se tornou divino, e foi assassinado ainda jovem. Ele viveu o humano de forma mais profunda, né? Por exemplo, após que aconteceu com você, Ana Helena, acontece com o Darlan, comigo, quando eu tinha meus 20, 30 anos, e acontece com toda a juventude, aquele sonho assim de transformar a sociedade, e nós vamos superar esse capitalismo, essa máquina brutal de moer vida, e vamos pegar o poder e vamos transformar e tal, né? E aí, como diz a música, mas entrar ano e sai ano, a gente vê a dificuldade disso. E muita gente, na época de Jesus também, pensava, nós estamos esperando que venha um Messias capaz de assumir o poder, de derrubar o imperador, que era profundamente escravocrata e opressor, derrubar os reis opressor, Pilatos, Herodes e tal, e tal. E Jesus demonstra, pelo seu ensinamento e pela sua experiência, que há uma outra forma muito mais revolucionária, que não é simplesmente enfrentar o poder, né, no sentido assim de buscar o poder. Já que vocês estão sendo corruptos e opressor, eu vou assumir o poder para eu ser um poder de forma ética. Jesus fala, não, o caminho mais vitalizador, mais humanizador no rumo da verdadeira santidade passa por eu vou doar a minha vida. E ao doar a minha vida, isso vai gerar muito mais libertação, muito mais salvação, muito mais emancipação. Eu lembro, a sua pergunta, Ana Helena, me fez lembrar, quando eu ainda era adolescente, vivendo na roça, sendo bastante escravizado pelos latifundiários no noroeste de Minas, a primeira música que eu aprendi de música religiosa dizia mais ou menos assim: prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Então, essa é a pedagogia de Jesus. E prova que eu sinto da veracidade, da coisa muito genuína desse ensinamento de Jesus, Ana Helena e Darlan. Se a gente vai olhar, e principalmente no Brasil e na América Latina, nos últimos 40 ou 50 anos, são mais de 5.000 lideranças que foram massacradas, martirizadas, e aí a gente sente que todas essas pessoas que doaram as suas vidas, né, lutando pelo bem comum, lutando por direitos sociais, por direito à terra, à moradia, por preservação ambiental, pelo direito dos povos originários, dos povos indígenas, pelos direitos dos povos e comunidades tradicionais, todas essas pessoas estão ressuscitadas, vivas em nós na luta. Perdemos apenas a presença física delas. Esse acho que é o mistério, é um pouco do que o nosso querido Dom Oscar Romero, profundamente ameaçado de morte pela ditadura militar, civil e empresarial que reinava lá em El Salvador, e ele ameaçado, e ele falava assim, falou, se me matam, vou ressuscitar na luta do meu povo. Então, o evangelho desse domingo, ele diz assim, olha, o caminho verdadeiro e mais profundo, mais humano e divino para a gente superar essa máquina de moer vidas, né? É a gente viver a vida se doando pelo próximo, se doando para quê? Para que os direitos da natureza sejam respeitados,
para que todos os povos, né? Essa semana eu tive 3 dias em Brasília participando no Ministério Público Federal de um curso-encontro de povos e comunidades tradicionais. E a gente falava lá que, assim, tem milhares de pessoas, né, dos povos e comunidades tradicionais, de todo o campesinato, nas periferias das grandes cidades, que vivem uma vida se doando. E essas pessoas são luz e força de Deus no nosso meio. Elas não querem poder. Então, quanto mais a gente doa a nossa vida, mais a gente se transforma em sinal de salvação e de libertação. E tem uma última sabedoria muito simples, Ana Helena, que muita gente esquece. Tem muita gente que segura a vida. Ah, não, eu não vou entrar na luta porque vão me matar. Não. Todos nós vamos morrer. E aí, quer dizer, tem uma sabedoria muito divina nesse evangelho de hoje. Fala assim, ó, viva doando a vida, viva doando a vida. É a sabedoria popular que diz, né? Só serve para viver quem vive para servir e não retendo a vida para si mesmo. Que maravilha, que maravilha. Eu acho muito interessante quando a gente trabalha dentro dessa perspectiva do evangelho vivo, do evangelho encarnado, né? Eu acho que, para mim, alimenta a minha fé muito mais sempre que a gente tem a oportunidade de falar da fé, de falar dos evangelhos a partir da realidade e como que ele é sempre atual. E como sempre, gente, chegando no final dessa roda de conversa de hoje, né? Eu quero trazer para vocês aqui o finalzinho do artigo que o Marcelo publica toda semana. Ele diz mais ou menos assim: de acordo com esse evangelho de hoje, a ressurreição de Jesus não é uma vitória através do poder, como até hoje cantam algumas canções do tempo pascal, e sim uma afirmação da vida e do amor a partir do fracasso, da humilhação e da morte. O Evangelho de Jesus tem para nós a grande boa notícia de que será possível aceitarmos um dia, e tomara que logo, né, que quem na entrega da vida e no jogo do amor perde, acaba ganhando. E ao mesmo tempo deixa o desafio de ver ressurreição e vida em meio a tantas calamidades e sofrimentos de tanta gente crucificada de hoje e das nossas crucificações de cada dia. Essa é a palavra final dessa nossa roda de conversa. Agradecemos imensamente ao nosso querido Frei Gilvander por essa parceria, por essa presença. Obrigada, Frei. Tamo e junto. aos canais que já transmitem, né? Vidas doadas pelo reino, doar a vida, eis o rumo. Vida. Maravilha. Beijo no coração. Bom domingo, boa semana. Tchau, tchau. Gratidão.